Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser nossa companheira de caminhada hoje e sempre. Chegamos então ao último capítulo do curta-metragem de título Sozinho, o 6º episódio, e a dinâmica é a mesma. Primeiro, conheceremos o conteúdo e na sequência, para quem se interessar, retornaremos para meditarmos e buscarmos um entendimento mais amplo do que nos será apresentado neste último capítulo. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena e esposo de Fernanda. Tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. Você o traiu. Desonrou, traiu a sua confiança. Agora eu venho resgatar vocês. Um ano, Otávio! Você perdeu a oportunidade de matar o cara. Você não consegue nem chegar perto dele mais! Você tá completamente sozinho. Mas essa luz era uma atração irresistível. Me atingiu como flechas mesmo. Quero ser criança outra vez. E eu quero poder te chamar de pai, Paulo. Calma, amor. Seja o que for, eu te amo muito. Eu sei. E aí? Deu certo? Não? Olha, amor, eu sinto que tá chegando. Eu consigo imaginar o nosso filhinho, sabe? Tão lindinho. Au! E era um lobo. E aí, o lobo veio. E se a gente visse um lobo, vocês iam ficar com medo? Eu acho que vocês iam ficar com medo e eu ia ficar com medo também. Mas Francisco, ele tinha tanto amor, que ele olhou pro lobo, o lobo olhou no olhar dele e o lobo se modificou. Se modificou. Gente, acabou a nossa aula. Agora a gente tem um intervalo e depois vocês vão ficar com o tio Davi, tá bom? Então vamos. Vocês me ajudam a pegar os livros? Me ajuda a pegar os livros. Isso. Isso, me entrega os livros. Obrigado. Tchau. Até amanhã, viu? Até amanhã. Tchau. E aí, conseguiu terminar dessa vez? Não, eu ainda tava na parte do lobo pra variar. Acho que o curso que você deveria fazer é como contar uma história sem enrolar. Bora? Bora. Eu tava pensando em pedir pro Estevão pra eu vir surdo na próxima vida. Sério, Otávio? Sério. Eu penso assim, se eu não precisar ficar ouvindo essas piadinhas ruins suas, aumenta em 300%, né, a chance de evoluir. Para, seu bobo. Não, mas é sério. Eu acho que eu vou pedir pra vir com algo mais, sabe? Algum outro tipo de problema, um problema de visão. Ai, Otávio, confia em mim. Eu já estou nesse planejamento há 7 meses. Você não precisa de levar tantos problemas assim e nem precisa de ter tanto medo de voltar. Mas é que eu tenho medo que se for muito fácil, eu vou acabar atrapalhando tudo de novo. A gente já conversou muito sobre isso. Você também tem que confiar nos seus pais, que estão trabalhando e se preparando para isso. Você vai ter uma boa base de educação, vai crescer numa religião com boas práticas e o mais importante, você se preparou muito do lado daqui, tá cheio de vontade de acertar dessa vez. E tem algo a mais ainda. Eu estarei lá para puxar a sua orelha se acontecer qualquer coisa. Como se você não fosse errar também, né? Eu não vou errar. São 13 anos estudando para isso. Eu já fiz todos os cursos possíveis e imagináveis. Chegamos.
Estevão, a gente pode rever o meu planejamento novamente? É porque a gente já decidiu o local e a família que vai me receber, né? A gente já também decidiu as minhas principais necessidades de criança e de adolescente. E eu adorei uma coisa, adorei a decisão profissional. Eu sempre quis ser professora de criança. Eu acho que a gente aprende muito com isso, principalmente a ter disciplina e paciência. Eu é que sei, né? Eu só tô em dúvida quanto ao meu desencarne. Você já me convenceu que é melhor eu voltar antes. Mas eu queria tanto ser avó. Eu queria conhecer os meus netinhos, poder mimá-los assim. Será que a gente não consegue esperar até os 60? Podemos rever essa questão sim, mas lembre-se de que tudo isso vai depender de suas ações e méritos nessa nova vida. Eu não tô preparado para planejar minha morte, não. Calma, Otávio, ainda temos muito a refletir sobre as suas necessidades. Mas o planejamento do momento do desencarne é muito importante nesse planejamento reencarnatório. A morte, para aqueles que tiveram uma vida reta, nada mais é do que uma suave mudança de estado, mas ainda assim muito marcante para o espírito. Não tem um jeito mais fácil de fazer esse planejamento, não? Sei lá, o plano pronto. Ih, tá querendo moleza, é? Olha, a maioria das reencarnações na crosta acontecem de forma padronizada assim. Mas parte delas, como é o caso de vocês que querem elevar-se em cultura, conhecimento e consequentemente em responsabilidade, o processo reencarnacionista é mais complexo, fugindo da expressão geral. E a gente achando que desencarnar é o que é difícil. Muito mais doloroso é renascer que morrer. Aqui está o meu plano genético. Eu tenho que entregar pro Thiago. Vamos? Eu vou sentir muita saudade de vocês. Eu não vou sentir sua falta, não. Você já tá indo tarde, na verdade. Amigos, que bom revê-los. Tenho trabalhado no plano e no modelo dos dois. E o seu, Bia, já tá pronto. Ai, que emoção. Olha, fiquei muito feliz em saber da sua decisão de aceitar a sugestão dos irmãos orientadores quanto à deficiência na mão esquerda. A resolução lhe fará um grande bem. Eu sei que não vai ser nada fácil, mas eu tenho muita fé. E essa encarnação vai ser muito importante para mim. Isso mesmo, Bia, isso mesmo. O seu processo já está tudo pronto. Hoje mesmo você será conduzida à sua futura residência para iniciarmos os trabalhos de ambientação magnética com seus pais. Serão algumas semanas próximas a eles até a ligação se realizar. Otávio, já lhe informei que não será possível acompanhar o processo reencarnatório da Bia de perto. Portanto, façam suas despedidas, só se encontrarão novamente no plano físico. Vai dar tudo certo, Bia. Fica tranquila que eu te encontro lá na Terra. Acho que quem tá nervoso aqui é você. Me dê um abraço. E ore por mim. Tá bom. A implantação foi um sucesso. Bia já está na Terra e a gravidez procede muito bem. Que excelente notícia. É por isso que você precisa ter atenção a essa questão do sono. Porque talvez tenhamos que completar esses cursos na época. E se você não tiver disciplina para vir, vamos ter dificuldade de manter esse trabalho. Estevão, é a Bia. O caso é grave. A mãe dela acabou de brigar com o namorado e ela tá tentando o aborto agora. Vamos.
Otávio. Otávio. Precisamos de muita prece e vibração nesse instante. Você não poderá ir, mas contamos com a sua energia daqui. Que bom que veio vê-lo. Vou deixá-los a sós. Eu não tô acreditando. Como que a sua mãe pôde fazer isso com você? A gente tinha feito tantos planos. Era eu que não terminava as historinhas, lembra? Mas e agora? Como é que vai ficar a sua história, Bia? Não. O Estevão me pediu pra ser mais positivo. Bia, eu te prometo. Prometo pra você que eu não vou perder essa oportunidade. Eu juro. Eu juro que eu vou agarrar com unhas e dentes essa vontade de viver. Por mim e por você. Mas eu queria tanto te encontrar na Terra. Mas se não for possível... Ai, Jesus. Que eu possa aproveitar essa chance. Muitos outros, como você, às vezes não tem. Mas e se acontecer a mesma coisa comigo, Estevão? Calma, Otávio. E se eles desistirem igual desistiu essa covarde? Você viu? Ela acabou com os planos da Bia. Calma. Olha, a primeira coisa que devemos fazer é livrar os nossos pensamentos do julgamento, que pode trazer consequências muito venenosas para nós e para nossa irmã que infelizmente optou pelo aborto. Não conhecemos o seu passado espiritual, as suas fraquezas morais, e mesmo que o ato ocorrido seja injustificável, ele não pode ser motivo jamais para esquecermos do amor e de que devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Qual seria, na mesma situação da nossa irmã, a nossa própria escolha? Quais não foram nossos próprios erros em tantas outras existências que sequer imaginamos as consequências disso? Qual será o futuro a ser preparado para essa irmã? Oportunidades de resgate através da dor ou através do trabalho de caridade e assistência que ela mesma poderá escolher. Agora, nesse momento, Otávio, nós temos que orar. Orar por essa irmã e pela Bia, para que esse processo não se transforme em vingança e ódio, e principalmente para que em outras oportunidades
a escolha seja de aceitar a vida. Eu sei, eu tô com medo. Vamos fazer assim. Olha, vamos repassar. Vamos repassar passo a passo como tudo vai acontecer. Eu vou te ajudar. O que você acha? Olha, logo você receberá a visita de pessoas muito especiais que lhe aguardam para desejar boa sorte na nova jornada. Em seguida, estarei te esperando junto aos demais espíritos construtores para a operação de transformação de sua forma para infantil. A operação não será curta nem simples, mas você terá de se esforçar a ser criança a fim de aprender a ser homem. Depois prosseguiremos para a Câmara Conjugal. Ah, Otávio, tenho certeza que nossos amigos espirituais a prepararam com o maior carinho. Sob as bênçãos do Pai Altíssimo, eu mesmo farei a ligação dos gametas, buscando entre os milhões de espermatozoides o que corresponde à programação genética realizada por nós. Fixando nele o potencial magnético, ajudarei o espermatozoide escolhido a desembaraçar-se dos companheiros para que seja o primeiro a penetrar na pequenina bolsa maternal. Depois, com muito carinho, vou ligar o embrião recém-formado à sua forma diminuta de criança, selando o início do processo reencarnatório. Depois disso, Otávio, você será entregue à sua mãezinha em um encontro de infinito amor. Chegou a hora, meu irmão. Chegou o momento de seguir para sua nova vida. Alguns irmãos vieram se despedir. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedento de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. Bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Amor, você tá com a chave do carro? Tô sim, amor. Me presta, por favor?
Vou buscar umas panelas pra sopa. Você vai ficar aí? Vou sim. Sozinho? São chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos pro céu. Chegamos assim, portanto, no último capítulo, o 6º, do curta-metragem Sozinho. E este conteúdo nos apresenta 2 temas, os quais são convidativos a uma reflexão mais profunda. O primeiro tema apresentado é a questão da reencarnação. E o segundo tema, o aborto. O filme não tem a intenção de aprofundar nenhum tema, mas ele apresenta, ele convida, ele incita a que nós possamos avançar. Não ficarmos restritos a apenas assistir o filme e parar por aí. Já estou satisfeito. Não, não estamos satisfeitos. Vamos avançar. Vamos buscar subsídios, conteúdo, material para as nossas reflexões serem mais aprofundadas neste livro chamado Francisco de Assis. E também vamos buscar no livro Missionários da Luz mais material, ampliando a possibilidade de entendimento do filme, do curta-metragem. Vejamos então o primeiro tema abordado, que é a reencarnação. Todos nós passamos pelo que o personagem Otávio passou, pelo que ele demonstra no filme. O medo da reencarnação, o receio, a insegurança, a necessidade da aproximação entre o ser que irá reencarnar e os pais que já estão reencarnados. Esse é um tema extremamente importante e profundo. Aqui no canal Ser Espiritual eu já apresentei um vídeo tratando do tema o que é reencarnação, apresentando os 6 tipos de reencarnações possíveis, até onde nos foi possível aprender em relação ao que desce do mais alto. Nós temos 6 gêneros de reencarnações. No final deste vídeo aqui eu vou deixar a indicação deste vídeo para quem assim desejar conhecer mais sobre esse tema. Porque nós estamos aqui reencarnados, nesse exato momento. Passamos muitas vezes pelas agruras que Otávio passou.
Quantas reencarnações já não tivemos? Quantas não teremos no futuro? Ainda estamos inseridos no ciclo das reencarnações, porque assim necessitamos. E Otávio, o antigo obsessor, ao ser resgatado do umbral, levado a um hospital espiritual, depois a uma cidade espiritual, ele começa um processo de renovação, de recuperação, de reorientação do seu comportamento. E é exatamente assim que se dão as coisas. Não há salto na natureza, onde eu deito, vou dormir de um jeito e acordo de outro. A morte não muda ninguém, morte biológica do corpo físico. Iremos despertar no plano espiritual exatamente como somos, apenas sem o corpo biológico. Teremos a mesma altura, mesma cor de pele, mesmo tom de voz, mesmo conhecimento, mesmas dificuldades, mesmos hábitos e mesmos vícios. Assim despertaremos no plano espiritual. Otávio, portanto, começa um processo de mudança, e é lento, é gradual, mas é progressivo. Quando ele, no plano espiritual, é resgatado, ele não entende muito bem o que está acontecendo. Demora para se adaptar ao novo ambiente, porque lembremos, quantos anos Otávio não permaneceu na sombra, no umbral, na treva, no mal, na perversidade, na vingança, no ódio, no vampirismo. São anos, quiçá décadas. E, naturalmente, ao mudar de ambiente, terá dificuldade. Como nós teremos dificuldades também se nós não tivermos um ambiente saudável em nossa mente. Porque tudo trata do nosso ambiente íntimo, da nossa mente, do nosso ambiente espiritual. Eu posso ter um desencarne, uma passagem, um despertar no plano espiritual suave ou traumático, difícil, que demandará um tempo até uma readaptação. A readaptação será necessária a todos. O tempo é que vai mudar de um para outro. Para alguns será rápido, para outros o tempo será mais demorado de readaptação. Ele, portanto, começa aos poucos a mudar, começa a aceitar o ambiente. Mas observemos que ele está o tempo inteiro introspectivo, quieto, num cantão. Porque é assim. Aos poucos ele vai se reconectando. Com o quê? Com Deus. Com a luz. Com o amor. Com o lado bom. E vai se desconectando com o lado mal. Já começa a meditar, já aceita a prece, já começa a fazer novas amizades, a estudar, e esse é o ponto. Quem não estuda, estaciona. E notem que depois de estudar ele vai trabalhar. É o outro pilar da real mudança. Um primeiro pilar é o estudo. Um segundo pilar é o serviço. Pilares que irão sustentar um novo paradigma espiritual para cada um de nós. Um novo momento, um novo comportamento. E vai trabalhar, vai ser útil.
E naturalmente as coisas começam a fluir. Onde antes tudo estava travado, aos poucos tudo vai se destravando. E o olhar vai se alargando. Notemos então uma mudança. Ele encontra novos amigos, amigos reais, aqueles que desejam o bem de Otávio, que o estimulam a seguir mudando, se aprimorando, melhorando. Mas é natural que a necessidade da reencarnação chegue para todos. E no capítulo nós temos Bia, que vai reencarnar no mesmo momento que Otávio. Ela um pouco antes, ele um pouco depois. Por que um pouco antes, um pouco depois? Porque tudo tem o seu tempo de acontecer. Quando as reencarnações são programadas, elas acontecem no tempo certo. Mas existem outras reencarnações em que o processo é compulsório, entre aspas, automático. Um homem ou uma mulher desencarna, quase que automaticamente já é recolocado a uma reencarnação, a depender do caso. Há muito trabalho, e Jesus já nos disse isso. A seara é grande e faltam trabalhadores. Há muito trabalho no plano espiritual, do lado da luz. Do lado da luz. Solicitando trabalhadores. Em todos os departamentos. Departamento de comunicação, de reencarnação. Departamento de preparação. Nos hospitais, pronto-socorros espirituais, a demanda de trabalho é gigante. Porque a maioria das pessoas desencarna de maneira idiota e ignorante, achando que a vida é do berço ao túmulo. E aí vão dar muito trabalho. Otávio demonstra medo, receio, insegurança natural. Já passamos por isso. Notemos que a personagem Bia está muito esperançosa, alimenta a esperança, incentiva o amigo Otávio a seguir por esse caminho e ela retorna antes. Mas ao retornar antes, ela solicita algumas provas, entre elas um defeito físico em uma das mãos. Ela solicita. Porque quando a reencarnação é preparada, nós temos um plano reencarnatório redigido. E nesse plano reencarnatório nós vamos ter ali os pontos básicos da nossa caminhada. Qual família nós vamos reencarnar? Em que local, em que momento? Nossa estrutura física, biológica. No episódio nós temos isso. A manipulação dos cromossomos, do DNA, da genética. Isso tudo é manipulado. Não é gratuito. Não é gratuito. Portanto, existe toda uma preparação. Eu tenho um plano reencarnatório agora em andamento. Mas é um plano aberto. O plano reencarnatório não é fechado. Porque se fosse fechado era destino. E aí, se é destino, deixa as coisas acontecerem sem muito esforço. Não é assim. É um plano em aberto. Eu tenho as diretrizes, os pontos básicos. Mas eu tomo as decisões. Por exemplo, ninguém reencarna para assassinar outra pessoa. Ninguém reencarna para cometer suicídio. Ninguém reencarna para se tornar um viciado. E assim por diante. Essas questões não são definidas num plano reencarnatório. São escolhas.
Escolhas baseadas nas tendências e inclinações que cada um de nós trazemos. Então ela solicita. E muitas vezes nós vemos pessoas de todos os tipos e gêneros reclamando de suas vidas, reclamando de seus corpos, reclamando de suas situações. Situações, corpos que, não raras vezes, eles mesmos solicitaram. Então, pede a prova, chega a prova e aí refuta, blasfema e se diz ateu, descrente, etc, etc, etc. Então notemos como nós somos injustos, essa é uma palavra, injustos com quem trabalha no plano espiritual, elevado, logicamente, e com Deus que nos possibilita estarmos aqui, trabalhando e buscando a elevação. Mas, infelizmente, Bia não conclui a reencarnação porque aquela que deveria ser sua mãe, por impulso, por destemperamento, por ignorância, comete o aborto. E nós temos a questão do aborto sendo tratada aqui no livro Missionários da Luz. No capítulo 15, de título Fracasso, não vou ler, logicamente, todo o capítulo, vou ler apenas um parágrafo, para convidar todos a lerem este livro. Vejamos. Infelizmente, disse um deles ao chefe, a situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com êxito desejável. Isso, espíritos trabalhadores conversando entre eles. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores. Unindo-se voluntariamente, e indicou as entidades viciosas que a cercavam. A estes adversários infelizes, entrega-se agora a prazeres e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis e enorme é a quantidade de alcoólicos aparentemente inofensivos de que tem feito consumo sistemático. Aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpini é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Volpini é o espírito que estava já na barriga daquela mulher, em processo de reencarnação. A futura mãe entrega-se a desvios sexuais e ao alcoolismo, expulsando naturalmente o espírito de seu ventre. Volpini, portanto, não reencarna, como Bia também não reencarnou. Não é um aborto como esses cometidos na clandestinidade. No caso dela, foi via abuso, drogas e desvarios sexuais. No caso do conteúdo do capítulo, Bia retorna na forma infantil mesmo. E aos poucos ela vai retomando a forma adulta. Demora um tempo. Num primeiro momento vemos Otávio junto dela, como se fosse num berçário. E no final do capítulo, nós já vemos ela numa cadeira de rodas. Por que na cadeira de rodas? Porque ela sofreu um atentado. Ela foi agredida. Ela foi destroçada. E naturalmente que o impacto no perispírito acontece. Demanda um tempo para espíritos da nossa categoria evolutiva se recuperar. Naturalmente que aqueles que estão acima se recuperam numa rapidez muito maior. Em breve teremos aqui no canal um vídeo sobre aborto.
mas em breve. Voltando então para a questão da reencarnação, Otávio apresenta medo de reencarnar, com as questões íntimas. E se eu falhar, e se não der certo, e se isso, e se aquilo, será que meu pai vai me aceitar, minha mãe vai me aceitar? Voltemos novamente ao livro Missionários da Luz. Aqui no capítulo, se eu não me engano, 13, exatamente, 13, de título Reencarnação, nós temos aqui o processo reencarnatório de Segismundo, que é exatamente o que o filme nos diz, mas aqui está detalhado. Por isso a importância de ler e estudar o livro. Aqui nós temos detalhadamente o processo. Eu vou também trazer um parágrafo apenas, só para ilustrar o nosso estudo. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Segismundo, espírito, está em ligação com os pais, ligação fluídica. Herculano, que é um espírito, está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera. Ele vai se desconectando do plano espiritual para se conectar à matéria, através da assimilação dos elementos do nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual, o corpo perispiritual, possa retomar a plasticidade que lhe é característica, e no estágio em que se encontra o serviço impõe-lhe sofrimentos. Por que eu trouxe esse trecho? Porque nós precisamos atuar na reencarnação quando ela é uma reencarnação preparada. Mentalmente nós vamos transformando a nossa forma física quando a gente começa a imaginar a nossa forma infantil. E é isso que acontece com o Segismundo. Ele vai se desconectando do plano espiritual, vai reduzindo sua forma perispiritual, seu corpo, até ele lembrar e se tornar uma criança, um bebezinho. E esse bebezinho, como no filme, é entregue à mãe. É muito interessante. Não é brincadeira. O trabalho que dá um processo reencarnatório é uma coisa gigantesca. Nós temos informações ricas, riquíssimas, no livro Ícaro Redimido, que trata da questão do retorno ao plano espiritual de Santos Dumont, que ele também reencarna em um processo reencarnatório e também desencarna via aborto. Mas é um livro espetacular, dos melhores que eu já li na minha vida. Tamanha quantidade de informação ali, de explicação e de instrução. Ainda sobre esse tema, da conexão do espírito que vai reencarnar com os pais, temos aqui outro livro espetacular, Francisco de Assis, ditado pelo espírito Miramês. Nós temos aqui no capítulo 8, Simbiose Divina, o momento em que João Evangelista, em espírito, se faz presente na casa dos Bernardoni, seus futuros pais. Nós temos Pedro Bernardoni e Maria Bernardoni. E ele, em espírito, vai até lá, e nós temos a seguinte situação. O ambiente estava perfumado, e a cada suave estalo de flor diferente que surgia um aroma
embriagador recendia no quarto espiritual da mansão. Pedro Bernardoni chegou tarde da noite e antes de dormir deu-se uma ligeira ginástica e com um banho frio, um susto nos nervos para que o sono não tivesse interrupção. Deitou-se. Em poucos minutos conciliava o sono. Nesse estado, passou ao plano espiritual, que acontece com a gente. Se deita, dorme e vai para o plano espiritual. Onde dois espíritos que dialogavam invisíveis para ele. Por que invisíveis para ele? Porque Pedro Bernardoni, nesse momento, era um tosco, um ignorante, um materialista. Então, quem está nesse estágio evolutivo de Pedro Bernardoni não enxerga quem está acima. Então, por isso que ele não via os dois espíritos ali dialogando. Invisíveis para ele estavam à sua espera. João Evangelista, que é Francisco de Assis, abriu mentalmente o véu espiritual que separa um plano ao outro, e eles surgiram sorrindo aos olhos de Pedro Bernardoni. Quem eram esses dois espíritos que dialogavam? João Evangelista e Maria Piccaline, a futura mãe, que apresentava-se como um espírito mais elevado do que Pedro Bernardoni. E dando um saltinho aqui no texto, Pedro Bernardoni diz assim: que queres de mim? Ele acha que João é um pequeno Deus, um Deus da prosperidade. E ele diz: que queres de mim? Deus, não o Deus Pai maior, o Deus menor. E Francisco, ou João, diz assim: que sejas meu Pai. Desejo nascer neste lar, não obstante, sem a tua aquiescência, terei que procurar outro. Por que eu trouxe isso? Porque João Evangelista, ou Francisco de Assis, que é maior do que todos nós, pede a um espírito inferior a ele que o aceite como filho. Não vou ler a resposta porque convido todos a estudarem este livro. Eu estou lendo pela segunda vez. E é um livro também desses inesquecíveis. Esse curta-metragem, ele é fantástico. Ele é instrutivo, ele é emocionante, ele é verdadeiro e ele é realista. Otávio passa pelo processo que nós passamos de reencarnação. E passaremos no amanhã de novo. E quantas vezes forem necessárias. Mas ali a gente conheceu a história, né? O passado. A relação que tinha Fernanda, Paulo e Otávio. Um nó que começou a ser desfeito. Os nós que estão em nossas vidas estão sendo desfeitos porque nós estamos aqui agora. E não é gratuito. Não é de graça. Não estamos aqui a passeio, a curtir, uhul, vida louca. Cuidado. Quem entra por essa via cai do mais alto. E a queda é brutal. Estamos aqui para desatar nós. Estamos aqui para reconstruir pontes. Estamos aqui para derrubar muros que nós os erguemos. Otávio reencarnou pela misericórdia de Deus. Notemos que é dessa maneira
que Deus organiza a nossa evolução, nos colocando onde nós precisamos estar. Não existe reencarnação com endereço errado. Não existe. O endereço é certeiro, não há erro. Mas nós é que precisamos, compreender, aprender, aceitar e servir para ter uma vida útil, honrosa e decente. Porque ao desencarnar seremos cobrados por nós mesmos o tempo que aproveitamos ou não aproveitamos. Sozinho em interrogação. Que possamos ter muito mais material como esse, para aproveitarmos, porque somos muito necessitados. Muito necessitados ainda. Acredito que tenha sido um excelente estudo para todos nós, com muitas lições. E para finalizar, eu faço a seguinte pergunta para você. Você está sozinho? Interrogação. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.